A paz do Senhor, meus irmãos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, lição de número 10, que está trazendo o título Fé para crer que milagres acontecem. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e nesse trimestre está trazendo o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nós já passamos por 9 lições e na lição de número 1, trazendo a introdução desse quarto trimestre, estudamos fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Na lição de número 2, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Na lição de número 3, fé para crer que Deus existe. Na lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Na lição de número 5, fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Na lição de número 6, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Na lição de número 7, fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Na lição de número 8, fé para crer que Deus não criou o mal. Na lição de número 9, que foi a última lição que nós estudamos, fé para crer na salvação eterna. E na lição de número 10, que é a próxima lição, que vamos estar estudando no dia 13 de dezembro de 2023, trazendo o título Fé para crer que milagres acontecem. E o texto principal nos diz: E Jesus disse-lhe: Se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, versículo 23. O resumo da lição nos diz: milagres só ocorrem segundo a vontade e a permissão de Deus, e têm como objetivo revelar a grandeza do Senhor. E o texto bíblico está registrado em Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58, que nos diz: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Introdução. Você crê que Deus continua realizando milagres? Muito bem. Ele é poderoso e imutável. Entretanto, os milagres só podem ser realizados segundo a sua vontade, na hora em que ele deseja e para que seu nome seja exaltado. A honra deve ser somente dele e de mais ninguém. Nesta lição estudaremos algumas objeções que, na atualidade, as pessoas têm quando se trata de um agir sobrenatural de Deus. E no primeiro tópico vai trazer o título O que é milagre? No primeiro subtópico, conceito. No segundo subtópico, as leis da natureza. No terceiro subtópico, Deus tem o poder de intervir. No segundo subtópico, traz o título Objeções ao milagre. Primeiro subtópico, Benedito de Spinoza. No segundo subtópico, David Hummer. No terceiro subtópico, o racionalismo. No terceiro tópico, traz o título Deus agindo em favor da humanidade. No primeiro subtópico, os que creem no agir de Deus na atualidade. No segundo subtópico, a compaixão e o agir de Deus. No terceiro subtópico, o perigo da motivação errada. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 10,
que está trazendo o título Fé para Crer que Milagres Acontecem, nos diz: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, versículo 23. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas. E as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmos de número 77, os versos de 11 a 20. Introdução. Os milagres na Bíblia não são incidentais. Ao contrário, eles fazem parte do teísmo cristão. Antes do período do iluminismo, acreditava-se que os milagres contribuíam para uma defesa do cristianismo. Na era moderna, ao menos em localidades com maiores influências da academia, as objeções filosóficas e científicas levantadas contra a ideia dos milagres inverteram a ordem na apologética. Em vez de citar os milagres na Bíblia para afirmar a fé cristã, a apologeta ou o apologeta passou a encontrar-se na situação inversa de precisar defendendo o milagre bíblico e a possibilidade de ocorrerem milagres na atualidade. Pela etimologia das palavras milagre e maravilhas, refere-se ao assombro e espanto causados por um evento incomum ou inexplicável. No contexto religioso, tais eventos assumem uma posição de serem causados por uma ação divina transcendente. O texto bíblico é repleto de histórias de milagres do Antigo ao Novo Testamento. Lado a lado com os milagres registrados no Antigo Testamento, podemos citar vários milagres e curas operadas por Jesus, tais como libertação de demônios, cura de leprosos, de cegos, de coxos, de surdos mudos, mortos ressuscitados, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, além de 8 milagres chamados de milagres da natureza, a tempestade que ele acalmou, a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas, a figueira que não possuía frutos e secou, a moeda na boca do peixe, a grande pesca, a água transformada em vinho. E entre outras passagens que podemos encontrar em Mateus capítulo 8, versículo 18, 23 a 27, capítulo 9, versículo 18 a 26, capítulo 14, 22 e 23, capítulo 21, versículo 18 e 19, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, capítulo 5, versículo 21 a 43, capítulo 6, versículo 32 a 44, 44 a 52, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, capítulo 8, versículo 22 a 25, capítulo 9, versículo 11 a 17, capítulo 13, versículo 6 a 9, João capítulo 6, versículos 5 a 13, 15 a 21 e outros que a gente não consegue descrever, conforme diz em João. Se fosse contar todos os milagres que Jesus havia feito, abrindo aqui um parênteses das minhas palavras, né? Os livros
o mundo não conteria, né, os livros que iriam ser descritos. Fechando parênteses. A mente humana, com a sua finitude, busca compreender os grandes feitos de Deus. Outros, por outro lado, buscam a compreensão da existência sem o Criador. Fundamentais nesse processo são os milagres, que existem para a glória de Deus. Nesse capítulo estudaremos algumas objeções à existência de milagres e algumas respostas possíveis que podemos dar a essas objeções. Objeções ao milagre. No rastro das diversas discussões e questionamentos Objeções ao milagre. No rastro das diversas discussões e questionamentos que surgiram a partir do século XVI, a questão se os milagres são reais não ficou de fora dessa discussão. Vários pensadores, filósofos, teólogos e cientistas levantaram objeções ao milagre. Dois dos mais importantes citamos abaixo. O primeiro foi Benedito de Spinoza. Este foi um filósofo que, em 1670, publicou um tratado teológico-político em que argumentou contra a possibilidade da existência dos milagres. Dois dos argumentos que ele levantou ainda permanecem como bases iniciais dos que atacam o cristianismo e duvidam que milagres possam existir. Primeiro, os milagres atacam a ordem imutável da natureza, ou seja, o seu argumento parte do princípio de que nada acontece contrário à ordem da natureza, que é eterna e imutável. Na sua visão, dizer que Deus fez algo contrário às leis da natureza é a mesma coisa que dizer que Deus fez algo contrário à sua própria natureza. Dessa forma, segundo ele, milagres são impossíveis. Segundo, os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. Ele acreditava que uma prova da existência de Deus tem de ser absolutamente certa. É pela ordem imutável da natureza que sabemos que Deus existe. Se admitimos que milagres existem, segundo a visão de Spinoza, quebramos as leis da natureza e assim o máximo que se conseguirá será levantar dúvidas sobre a existência de Deus. Outro pensador influente foi David Hume, o cético escocês do século XVIII. As suas ideias rejeitavam todas as declarações de revelações e toda a religião natural ou teologia natural, afirmando a autonomia da razão humana. Ele convenceu a muitos de que o argumento teológico ou do desígnio, assim como o argumento dos milagres e outros argumentos apologéticos cristãos, eram mentirosos. Hume partia do princípio de que é possível identificar um milagre. Para ele, um milagre é, na maioria das vezes, uma falsa causa usada como aparato explicativo para eventos que nunca ocorreram. O milagre é uma violação das leis da natureza e, como uma experiência constante e inalterável, estabeleceu estas leis e prova contra o milagre, devido à própria natureza do fato, é tão completa como qualquer argumento da natureza que se possa imaginar. Ao escrever contra os milagres, pensou ele que o seu argumento seria algo mortal para a fé. Grande engano. Afinal de contas, 4 séculos depois aqui estamos nós falando sobre milagres. A questão é que essa discussão surge como uma repugnância ao milagre. O próprio racionalismo em si propôs uma negação das escrituras da fé. A própria teologia, poderíamos citar diversos teólogos que buscaram ajustar a sua leitura e interpretação do texto bíblico às demandas racionalistas do seu tempo. Possivelmente, um dos mais famosos foi Rudolf Bultmann,
que propôs uma leitura do Novo Testamento baseada na desmitologização do texto. Essa leitura buscava retirar do texto bíblico informações míticas, tais como milagres, por exemplo, Jesus ter andado sobre o mar e a ressurreição corpórea de Cristo como um fato histórico. Essa proposta produz muitos problemas e que, ao meu ver, não são possíveis de serem conciliados. Ao negar a ressurreição corpórea de Cristo, tem-se em um grande problema, pois o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Jesus como fato que ocorreu na história, tendo mais de 500 pessoas como testemunhas e que estavam vivas no momento da escrita da carta aos Coríntios, como ele cita em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 23. Logo, a argumentação do apóstolo é que, se não houvesse a ressurreição corpórea aí na história, ou seja, um milagre, a pregação seria inútil, pois estaria baseada numa mentira. Dizer que os próprios autores bíblicos criaram mitos significa dizer que eles sabiam que estavam mentindo e enganando o povo com histórias espertamente inventadas por eles. Seus escritos mostram claramente que eles estavam conscientes da diferença entre uma história inventada e fatos reais. Através da história, os cristãos têm considerado o mito como algo a ser suplantado pela fé na revelação bíblica, que registra os poderosos atos de Deus. Equiparar as maravilhas ou as narrativas bíblicas aos mitos pagãos é validar a mentira e a falsidade em nome de Deus. É adotar uma mentalidade pagã e não cristã. Existe naturalmente uma diferença entre o mito neoliberal e os contos que aparecem na Bíblia. Há várias histórias na Bíblia criadas pelos autores bíblicos que claramente nunca aconteceram. Contudo, elas nunca são apresentadas como história real, como fatos reais sobre os quais o povo de Deus deveria colocar sua fé, mas como comparação visando ilustrar determinados pontos de fé ou linguagens figuradas. São as parábolas, os contos, como aquela história do espinheiro falante contada por Jotão, em Juízes capítulo 9, versículo 7. Há também a poesia, quando se diz que as estrelas cantam de júbilo, que Deus cavalga querubins e viaja nas asas do vento. Os salmos contêm muito disto. Quando os neoliberais deixam de reconhecer a diferença entre mitos e gêneros literários, que usam licença poética e linguagem figurada, fazem uma grande confusão. Alguns teólogos contemporâneos não acreditam na verdade das Escrituras. Defendem que não se pode ter como verdade inconteste um texto tão antigo e que a autoria humana do texto produziu um texto com interpretações pessoais e com muitos mitos absorvidos da cultura da época e das suas próprias compreensões. Para confundir um pouco mais a mente de muitas pessoas, eles dizem que, ao afirmar que textos bíblicos são um mito, não estão dizendo que seja uma mentira. Para isso, utilizam-se de argumentos da filosofia, advogando que o fato da verdade do mito não obedece nem à lógica, nem à verdade empírica, muito menos à verdade científica. Apresentam a questão de que o pensamento mitológico é verdade intuída, que não necessita de provas para ser aceita. É, portanto, uma intuição compreensiva da realidade, uma forma espontânea do ser humano situar-se no mundo. Por exemplo, eu digo que minha esposa é a mulher mais linda do mundo. Na visão deles, essa não é uma afirmação falsa, mas sim uma verdade pessoal de como eu compreendo e percebo a beleza, mas pode não ser verdade para outras pessoas.
Outros encontrarão mulheres mais belas conforme as suas percepções pessoais. Dessa forma, é óbvio que, explicando de forma simples uma discussão complexa, quando a Bíblia diz que Jesus é o único caminho para os céus, é uma compreensão correta para os cristãos, ou para o apóstolo que expressou essa verdade. No entanto, essa verdade torna-se algo intuitivo. É uma forma sutil de colocar no nível mítico-filosófico a verdade cristã, que é incômoda para muita gente em todas as gerações. A defesa cristã dos milagres. Os milagres são maravilhas, tipos, forças e obras de Deus, conforme vemos em Deuteronômio capítulo 11, versículo 3, Salmo 78, versículo 7, 11, 12, Marcos 9, versículo 39, Lucas 23, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 22. Com vistas a nutrir a fé na intervenção salvadora de Deus para com os que nele confiam. A igreja respondeu a todas essas argumentações. Uma das respostas mais diretas às objeções aos milagres veio do teólogo e filósofo inglês Samuel Clarke. Ele afirmou que tudo que é realizado no mundo é realizado por Deus ou por seres criados inteligentes, imagem e semelhança de Deus. As forças naturais da matéria, tais como a gravidade, por exemplo, são efeitos da ação de Deus sobre a matéria. Por consequente, aquilo que chamamos de curso da natureza é, na verdade, Deus causando certos efeitos de modo contínuo e uniforme. Assim, o milagre não é contrário ao curso da natureza, mas é um fato incomum designado pelo próprio Deus. Se a natureza, a criação, conforme nos dizem as Escrituras, proclamam a glória de Deus, os milagres provam a interferência de Deus na ordem natural em que ele mesmo age. Sendo o cristianismo um sistema sobrenatural, é natural que a Bíblia seja um registro da revelação divina, é uma demonstração da ação direta de Deus entre a humanidade. Dentro dessas manifestações divinas, milagre é a essência da ação de Deus. No entanto, e é necessário que se diga, o avanço da ciência fez muito para argumentar o reinado universal da lei natural. É fato que muitas pessoas que não possuem uma fé fundamentada na experiência espiritual diretamente com Deus, perderam-se em desconfiança a toda e qualquer ideia do sobrenatural. Para tais pessoas, milagres não podem ser admitidos, pois não são possíveis de análise da razão. Na visão dos que buscam desacreditar a fé cristã, o fato de a Bíblia conter registro de milagres é para esses céticos motivos para que seja desconsiderada, pois está em conflito com a mente moderna. Nessa discussão sobre milagres, o pressuposto inicial é a existência de Deus. Os cristãos argumentam que, uma vez admitida a existência de Deus, os milagres são possíveis, porque Deus é onipotente, porque ele preserva o mundo e porque tem liberdade para agir como quer no mundo que ele mesmo criou. As provas da existência de Deus estão muito além de meras demonstrações hipotéticas, mas, na verdade, acabam por serem confirmadas de uma verdade que a pessoa intimamente já possui. Nesse caso, as provas não são abstrações de Deus, mas sim testemunhos recolhidos de Deus na natureza e na história, a título de confirmação daquela voz que já falou com o homem no profundo da consciência. Assim, as provas da existência de Deus não são buscadas em locais nunca explorados. Muito pelo contrário, é uma busca numa terra já conhecida, na qual o intelecto possa ficar tranquilo na sua adesão. O que é um milagre?
São acontecimentos extraordinários? Dentre as várias definições possíveis, pode-se expressar que milagres são acontecimentos extraordinários como obras de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 11, versículo 3, capítulo 29, versículo 3, Salmo 78, versículo 7 e Marcos capítulo 9, versículo 39. Não são apenas ações sobrenaturais como a criação do mundo, citada em Gênesis capítulo 1, mas também efeitos na natureza ou desvio do seu curso comum, baseando-se na certeza de que Deus é onipotente e governa todas as coisas. Se a abertura do Mar Vermelho para que os israelitas passassem por outro lado é atribuída a um vento forte que soprou, pode-se dizer que o mesmo ocorreu devido à intervenção de Deus, que governa todas as coisas. As águas foram separadas por um comando de Deus. Quando as narrativas bíblicas dos milagres excitam admiração séria e relevante, é sua intenção fazer isso como sinais de alguma coisa fundamentalmente diferente, não como violação da ordem natural que é geralmente conhecida e reconhecida. Embora essas mudanças fossem isoladas e temporais, nem por isso deixaram de ser radicalmente úteis e salvíficas. Os acontecimentos eram promessas e intimações, antecipações de uma natureza redimida, de um estado de liberdade, de um tipo de vida da qual já não mais haverá tristeza, lágrimas e choro, e onde a morte, como último inimigo, já não existirá. É certo que existem as leis da natureza. É certo que a Bíblia, embora tenha sido escrita séculos antes da descoberta científica de nosso tempo, reflete com clareza uma ordem regular de um sistema. O mundo é o mundo de Deus e estabelecido pelo seu decreto, e ele tem concedido a toda criatura uma natureza com as suas restrições e limites, e todas seguem de acordo com as suas ordenanças. Salmo 119, versos 91. O milagre não é a negação de que existe uma lei natural e que se repita regularmente para que a ordem seja mantida. O milagre é a demonstração de que há uma nova causa, a vontade e o poder de Deus que intervém. Da mesma maneira que quando ergo o braço ou lanço uma pedra no ar, não procuro abolir a lei da gravidade, mas sim neutralizar ou anular a sua ação puramente natural pela introdução de uma nova força transcendente. Assim, mas de um modo infinitamente mais poderoso, o milagre deve-se à interposição da primeira causa de tudo, ou seja, o próprio Deus. O que o cientista precisa provar para estabelecer a sua objeção ao milagre não são simplesmente aquelas causas naturais que operam uniformemente, mas o fato de que não existem outras causas além das naturais. Ou seja, as causas naturais esgotam toda a causalidade no universo. Algo como sustentamos, ele nunca poderá fazer. Deus tem o poder de intervir na criação. Com essa afirmação, acreditamos que a pergunta que realmente importa num debate com respeito ao milagre é a compreensão do teísmo. A crença de que Deus é um ser eterno, infinito, absolutamente perfeito, pessoal e que criou tudo o que existe e que esse Deus tem o poder de intervir na sua criação. Conclusão. Uma questão distintiva nos milagres de Jesus, por exemplo, está na questão escatológica. Textos como o de Mateus capítulo 11, versículo 2, Lucas capítulo 7, versículo 18 e Lucas capítulo 11, versículo 20, remetem os sinais de um governo soberano de Deus, a aurora que Jesus anunciava na sua proclamação. Mateus capítulo 4, versículo 23, capítulo 9, versículo 35, Marcos capítulo 1, versículo 39, capítulo 6, versículo 6, Lucas 4, versículo 14, 15 e 44. As palavras e as obras de Jesus
são o início da era da salvação, e os milagres são um prenúncio e, ao mesmo tempo, uma promessa de redenção universal que há de vir. Em última instância, a expulsão de demônios, por exemplo, é sinal de que Deus está invadindo o reino de Satanás, assim como do aniquilamento final do agente da tentação. Mateus capítulo 12, versículo 29, João capítulo 11, versículo 31, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Da mesma forma, a ressurreição dos mortos anuncia que a morte será abolida para sempre. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A cura dos enfermos é um testemunho sobre o fim de todo sofrimento. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A multiplicação de pães e peixes é um anúncio de que haverá um tempo em que todas as necessidades serão supridas. A tempestade que foi acalmada torna-se prenúncio de que o caos que hoje ameaça a vida será totalmente subjugado no futuro. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Os milagres são acontecimentos que revelam de modo maravilhoso a natureza viva e pessoal de Deus, ativo na história, não como um mero destino, mas como um redentor que salva e guia a sua criação. Aplicação prática: milagres e as objeções humanas. As objeções aos milagres podem surgir de diferentes perspectivas e fundamentos. Algumas das principais objeções levantadas são: primeiro, visão naturalista. Uma objeção comum é baseada na visão naturalista, que afirma que apenas fenômenos naturais podem ocorrer e que não há espaço para intervenções sobrenaturais. Nessa perspectiva, milagres são considerados impossíveis ou fictícios, pois não se encaixam nas leis e processos naturais estabelecidos pela ciência. Segundo, ceticismo histórico. Outra objeção é baseada no ceticismo histórico, que questiona a validade dos relatos de milagres encontrados em textos antigos, como a Bíblia. Essa objeção sugere que os relatos podem ser mitológicos, exagerados ou distorcidos ao longo do tempo, tornando-os poucos confiáveis como evidência de eventos sobrenaturais. Terceiro, explicações naturais alternativas. Algumas objeções argumentam que supostos milagres podem ser explicados por causas naturais desconhecidas ou mal compreendidas. Por exemplo, um evento considerado milagroso pode ser atribuído a fenômenos naturais raros ou a uma coincidência improvável, sem a necessidade de reconhecer a intervenção divina. Quarto, experiências subjetivas. Alguns céticos questionam a verdade dos relatos de milagres com base no argumento de que são experiências subjetivas e pessoais, não podendo ser comprovadas ou verificadas objetivamente. Eles sugerem que as pessoas podem interpretar erroneamente eventos ou atribuir a eles um significado sobrenatural sem uma base sólida. Milagres acontecem. No entanto, a perspectiva cristã conservadora, incluindo a visão pentecostal, sustenta a existência e a possibilidade dos milagres com base na crença, na intervenção divina e na revelação bíblica. Para os crentes, os milagres são uma expressão do poder e da bondade de Deus, além de serem testemunhos pessoais e comunitários que fortalecem a fé e a confiança na ação divina. Acreditamos firmemente na existência de milagres como algo factível e relevante para a vida cristã. Essa crença está fundamentada na Bíblia e na experiência pessoal dos crentes, que testemunham o poder sobrenatural de Deus agindo na vida de cada um de maneiras extraordinárias. Os milagres são intervenções divinas que quebram as limitações naturais e revelam o poder e a bondade de Deus. Eles são testemunhos tangíveis do amor de Deus pelos seus filhos
e da sua capacidade de agir de forma sobrenatural em meio às circunstâncias mais desafiadoras. A Bíblia está repleta de relatos de milagres, desde a criação do mundo até a ressurreição de Cristo Jesus. Esses relatos não são apenas histórias antigas, mas exemplos vivos do poder de Deus, que continua agindo nos dias de hoje. A perspectiva pentecostal valoriza e busca ativamente a manifestação dos milagres, acreditando que eles são uma expressão da presença e do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. A crença nos milagres traz implicações práticas significativas para a vida do crente pentecostal. Segue-se abaixo alguns ensinamentos práticos sobre a existência de milagres. Primeiro, fé ativa. A perspectiva pentecostal enfatiza a importância da fé ativa na experiência de milagres. Acredita-se que a fé é a chave que abre a porta para a intervenção divina. Os crentes são encorajados a confiar em Deus, a acreditar nas suas promessas e a agir com fé, mesmo diante de situações aparentemente impossíveis. Segundo, oração fervorosa. A oração desempenha um papel fundamental na busca pelos milagres. Os crentes são incentivados a orar fervorosamente, buscando a intervenção divina na sua vida e na dos que estão ao seu redor. A oração é a forma de falar com Deus e de abrir espaço para os milagres acontecerem. Terceiro, a atuação do Espírito Santo. A perspectiva pentecostal reconhece a atuação do Espírito Santo na manifestação dos milagres. Os crentes são encorajados a buscar uma comunhão íntima com o Espírito Santo e a serem sensíveis à sua direção. É o Espírito Santo que capacita e guia os crentes para realizar milagres em nome de Jesus. Quarto, testemunho pessoal. Os crentes são incentivados a compartilhar os testemunhos dos milagres que experimentaram na vida. Esses testemunhos não apenas edificam e encorajam outros crentes, como também servem como evidências concretas do poder de Deus para os que ainda não conhecem a Jesus. Quinto, expectativa e perseverança. Ensinamos que a busca pelos milagres requer expectativas e perseverança. Os crentes são encorajados a manter a fé mesmo diante de aparentes demoras ou obstáculos, sabendo que Deus tem um propósito e um tempo perfeito para cada milagre. Conclusão: é importante ressaltar que a crença nos milagres não significa que todos os pedidos serão atendidos de forma imediata e da maneira como desejamos. Deus é soberano e age de acordo com a sua vontade e sabedoria. No entanto, acredita-se que Deus é capaz de realizar milagres e que os crentes devem buscar e confiar no seu poder para transformar vidas e circunstâncias. Milagres são uma realidade presente na vida dos crentes. Eles são uma expressão do poder de Deus e da sua capacidade de agir de forma sobrenatural. A busca pelos milagres envolve fé ativa, oração fervorosa, dependência do Espírito Santo, testemunho pessoal e expectativa perseverante. Os crentes pentecostais são encorajados a confiar em Deus e a buscar a manifestação dos seus milagres, sabendo que Ele é capaz de fazer além do que podemos imaginar. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: os milagres são acontecimentos que revelam de modo maravilhoso a natureza viva, poderosa e pessoal de Deus. São ações divinas movidas pela compaixão para nos socorrer em momentos de aflição. Entretanto, não devemos dar a eles a ênfase exagerada, mas temos que anunciar uma mensagem cristocêntrica e saber que a glória do milagre pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 10, que trouxe o título
Fé para crer que milagres acontecem. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 11, que vai estar trazendo o título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.